canal TV Detona. E compartilhem! Ok, mais uma vez, paz do Senhor, irmãos, estamos de volta. Nós queremos falar um pouquinho sobre a Bíblia, o produto Bíblia. Primeiramente, a Bíblia não é um livro como um outro livro, como um livro de ciência, de biologia, não. A Bíblia foi escrita por um espaço de 1500 anos, por mais de 40 autores, e alguns deles não se conheceram, como Moisés e Jonas, por exemplo, o profeta Jonas. A Bíblia também tem outra curiosidade, ela não foi escrita para nossas necessidades, mas ela foi escrita para aquilo que nós precisamos. Por isso ela não é um modelo prático em que você abre a Bíblia e encontra o conselho, não, ela deve ser estudada, ela deve ser analisada. E a Bíblia, ela contém aí também as revelações de Deus. Porque Deus ele pode se revelar de duas maneiras, a revelação especial e a revelação geral. Os teólogos, os estudantes de teologia, separam essas duas revelações. A revelação geral seria aquela que Deus se revela a todos os homens através da natureza, através daquilo que nós podemos ver, tocar. Por isso você vai encontrar em todas as nações, tribos, as mais remotas do mundo, os homens se inclinando a uma divindade, adorando a um Deus, seja o Deus Sol, Deus Terra. Os antropólogos têm visto esses pontos de religião em todo o mundo, até nos povos mais remotos, como Papua Nova Guiné, naquelas ilhas da Melanésia. Pois bem, essa é a revelação geral em que Deus se revela através da natureza, faz o homem pensar, existe alguém acima de nós. Essa seria a revelação geral que Paulo fala em Romanos, capítulo 1, do versículo 19 em diante. E nós temos a revelação especial, aquela que Deus vai até o homem e começa a se revelar. Essa é a Bíblia Sagrada, ela é uma revelação especial para o homem. Por isso é preciso aqui, neste momento agora, traçar um perfil histórico da Bíblia. E eu quero aqui, em poucas palavras, mais rápido, mais sintético, passar para vocês um resumo da Bíblia. Deus se revelou ao homem, já no Jardim do Éden, ali começou a falar com o homem e estabeleceu uma ordem para o homem, Adão e Eva. E era somente uma lei, era só não comer o fruto que Deus havia proibido. Mas nós sabemos que Adão e Eva não obedeceu. E aí o homem agora é jogado fora do paraíso e ali começa então a humanidade. Mas não para por aí, o homem peca de novo e aí Deus chama Noé, se revela a Noé e diz que faria uma nova aliança com o homem. Então uma nova aliança é feita, Deus desfaz da humanidade através do dilúvio e aí Noé começa, mas Noé também decepciona e aí Deus chama Abraão. Abraão também decepciona e começa aquele ciclo. E aí o povo cresce e vai para o Egito. E aí, quando Deus tira o povo de lá, através de Moisés, agora o povo está no deserto com Moisés, Deus estabelece uma nova aliança com os 10 mandamentos, as novas leis, uma religião já estabelecida, que é o judaísmo, e aí o povo continua a pecar. O povo continua a pecar, e aí vem a era dos juízes, a era dos reis, dos profetas, e aí nós chegamos na época do rei Davi. O rei Davi, Deus estabelece uma nova aliança, dizendo que dele sairia o Messias, e mesmo assim o povo continua nesse relacionamento, vai e vem, como Deus mesmo disse para Oséias, é um povo que se rebela sempre, é um povo que se divorcia, numa analogia de casamento. Então nós vemos que Deus vem se revelando ao homem, Deus vem se abrindo, mostrando o seu plano, e você vai ver na Bíblia Sagrada, desde Gênesis a Malaquias, Deus prometendo uma redenção. Então nós podemos separar a Bíblia por dois blocos, como é separado o Antigo e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós temos a base da revelação de Deus, a promessa que viria a redenção do homem. O homem, quando perdeu o elo com Deus, lá no Jardim do Éden, Deus vem preparando aí o seu plano, e Deus vem desenhando esse plano e dizendo aos homens, olha, eu vou chegar até vocês, eu tenho uma promessa para vocês. Então o Antigo Testamento é a promessa do Messias, a promessa da redenção, que havia de vir um homem e mostraria o caminho. E o Novo Testamento é a promessa cumprida, onde Deus falou no Antigo e o Novo Testamento é o cumprimento. Quando vem Jesus, e aí Jesus mostra a verdade, Jesus mostra o caminho, e depois Jesus estabelece a igreja que representa esse Jesus,
que representa esse Deus, representa o Antigo Testamento. E depois que essa igreja começa a crescer, juntamente com os apóstolos, vem as perseguições dos imperadores romanos, né, do judaísmo e várias perseguições. Então até o ano 100 depois de Cristo, o último apóstolo, quando ele morre, então vem as perseguições do império e a igreja vai então sendo perseguida. Paramos por aqui. A Bíblia então, ela tem esse objetivo de mostrar uma revelação geral e uma revelação especial. A revelação geral seria essa revelação que nós temos da natureza, que o homem contempla e pensa, da onde veio tudo isso? Será que veio do Big Bang, como dizem os cientistas? Será que veio aí de uma evolução, como Charles Darwin, há 4 bilhões de anos, como diz a ciência? Isso causa uma interrogação no homem. E a Bíblia vem dando respostas aos nossos corações, dizendo, não, eu que criei, Deus é que criou o mundo. E isso, nosso coração fica testificando a todo momento que nós olhamos a natureza. E a revelação especial seria a palavra de Deus. Deus se revelando através da palavra. A própria Bíblia diz sobre isso, dizendo, João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E a Bíblia diz no 18, e esse verbo se fez carne e habitou entre os homens. Então Jesus é a revelação geral, aí da revelação especial. Ele é o resumo daquilo que Deus queria do homem. Ele é o resumo do caminho que se deve andar para ser salvo. Então a Bíblia tem um objetivo. Qual é o objetivo da Bíblia? Não é as minhas necessidades, mas o objetivo da Bíblia é mostrar aonde o homem está, né? Posicionar o homem perdido, precisando de Deus. Então a Bíblia mostra aonde nós estamos, quem somos e para onde vamos. Jesus estabeleceu que aquele que for fiel, aquele que aceitá-lo como Salvador, aquele que viver em comunhão com Deus, ele posiciona-o como salvo. E aqueles que não crê na sua mensagem, a Bíblia, esse já está condenado. Por isso que ele disse, quem crê em mim e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. E ele disse em João 17, eu não condeno ninguém, mas a palavra que eu prego, essa o condenará. Por isso a Bíblia tem esse objetivo de mostrar o caminho da salvação para o homem e determiná-lo a ele, né, o seu destino. O homem não aceitando a palavra da verdade, ele já está em posição de condenamento. Por isso nós, que entendemos de teologia, entendemos da palavra, precisamos somente pregar o Evangelho e deixar que o Espírito Santo faça o trabalho dele. Porque o nosso objetivo é pregar a palavra genuína, como ela está escrita. Então a Bíblia tem um objetivo, revelar Deus e revelar o plano de Deus. No próximo bloco, nós veremos aí o que seria a igreja, prosseguindo aí os estudos. Só quero corrigir aqui sobre as 5 vias de Lutero, que eu falei sobre o Espírito, mas vou corrigir aqui. Seria só a Escritura, seria só Jesus, né? Seria só fé, seria só graça e só glória a Deus. No próximo bloco nós veremos o assunto sobre o que é igreja.